documentos para 4 no ABIS, na licença ambiental de 11 para 6, foi feito com quem está no dia a dia, porque a gente sabe o que é para cobrar, mas vocês também têm um retorno de vocês que sabe o que não é necessário cobrar. Então, acho que essa integração, essa coordenadoria, ela é para isso, para integrar, para otimizar e para melhorar esse convívio, para a gente atingir o objetivo que é tanto da prefeitura quanto de vocês, de ter essa cidade melhor. Ok. Bom, eu vou ler aqui o nome dos inscritos, tá? Próximo inscrito, vereador Márcio Martins, após a senhora Maria Elias, Ana Lúcia, na sequência, o vereador Ronivaldo Maia, logo após a senhora Karina Martins, vereador Benigno Júnior e, encerrando, o último inscrito, o padre Luciano Gonzaga da Silva. Vereador Márcio Martins, Vossa Excelência tem um tempo de até 5 minutos com a tolerância devida. Boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez a Deus, em primeiro lugar, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui em mais um momento importante para a nossa cidade. Eu queria iniciar essa minha fala lendo uma frase de um dos maiores estadistas do mundo, que foi William Churchill, e tem muito a ver com vocês empreendedores e a forma que o Brasil os trata. Alguns veem a empresa privada como um tigre feroz a ser abatido, outros como uma vaca a ser ordenhada. Apenas uns poucos a enxergam como ela realmente é, um poderoso cavalo puxando uma pesada carga. Bom, fiz aqui as minhas ponderações e começo aqui vendo a fala do professor Alexandre, a quem eu sempre que tenho alguma dúvida acerca da relação com as escolas, eu sempre me aconselho com ele. Eu milito muito na causa do autismo, deficiência como um todo, como o Rubinho abordou, e recentemente eu fui procurado por um grupo de pais que queriam o apoio político para pressionar as escolas acerca do mediador escolar. Alguns chamam de itinerante, cuidador, tem vários nomes, mas a legislação o chama de mediador escolar. E de imediato, eu, por entender a dificuldade que vocês passam, procurei o professor Alexandre para que pudesse juntar esses pais com os donos de escola e expliquei a eles que do outro lado também tinham pais que passavam por muitas dificuldades, assim como eles, e que isso fosse tentado resolver através de uma mediação. E eu acho que isso tem que ser feito em questões como essas, porque, às vezes, quem vem com essa vontade incessante de briga, precisa, às vezes, de alguém que esteja ali como um conciliador, e mostrar que o outro lado também tem suas fraquezas e suas deficiências. E aí, na fala do professor Alexandre, ele falou em relação à questão do alvará, dele voltar a ser definitivo, coisa que ele nunca deveria ter deixado de ser. Isso é um direito que os empreendedores conquistaram e que foi arrancado, literalmente, de vocês. Mas o Código da Cidade, ele nos dá essa oportunidade de amenizar um grande erro do Código Tributário. E eu fiz questão, professor Alexandre, que essa fosse a emenda número 1 das 40 que apresentei. Ela fala que devolve-se ao empreendedor o seu alvará em caráter definitivo e tendo cobranças por ele somente em caso de intervenções de obras físicas, como foi o caso que o senhor citou aqui, ou em alterações no CNPJ. Por quê? Porque aí caracteriza a função de taxa. Está taxando porque o serviço público terá um gasto com aquilo. Da forma que está hoje, não. Da forma que está hoje, é um imposto mascarado de taxa, que vem todos os anos, assim como o IPTU e muitos outros. Então, os erros que foram cometidos no Código Tributário, nós, vereadores desta casa, tem total condição agora de reverter. Ainda sobre uma contribuição do Poder Judiciário, que, no outro momento, concedeu uma liminar que dá a esta casa a condição de legislar sobre matéria tributária, tendo em vista que nessa nossa Constituição Municipal, a nossa lei orgânica do município, ainda atrasada,
ela não nos dava esse direito. E aí o nosso partido entrou com ação judicial e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, através de um de seus desembargadores, nos concede a Câmara Municipal. Então, até a barreira que nós tínhamos para tentar consertar o erro grave do Código Tributário, hoje nós não temos sequer esse impedimento legal. Portanto, eu fiz questão que essa fosse a emenda de número 01 para facilitar a nossa vida. E hoje, nesse livro 4, eu apresentei um quantitativo de 6 emendas. A emenda 4, como bem falou o Rachid, que dar aos fiscais um ato discricionário, amparado por lei, tirando deles o medo de prevaricar e ter que voltar com o talão cheio para as dependências da AGFIS, a condição de advertir, dando o caráter que quase todos que vieram aqui falaram essa palavra, pedagógica. Eu acho que essa função, essa lei, ela tem que sair muito mais do que uma máquina arrecadatória, mas de que uma lei, mais do que tudo, pedagógica, que organize a nossa cidade de maneira real, convincente e verdadeira. E eu apresentei essa emenda nas 3 versões do Código, e agora, graças a Deus, eu espero que essa a gente consiga votar, consiga aprovar. Aproveito para agradecer a Selma, que nas 3 versões do Código da Cidade, algumas emendas que eu apresentei já voltaram na matéria definitiva, não necessitando que eu apresente na última, né? Também apresentei o artigo 22, excluindo o artigo 1002 do Código, é o último artigo dessa lei tão grande, que retira o direito dos microempreendedores, ou seja, ele revoga o artigo 18 da Lei Municipal 10.350/2015 do Estatuto do Pequeno Empresário. E isso é tirar direitos. A lei nasce aqui para garantir direitos, e não para tirar, tá? Depois a emenda 33, que mantém o licenciamento dos postos de combustível na SEMASSE. Há um questionamento hoje, legal, inclusive eu tive a informação que a Procuradoria está ingressando com um ADIM, por conta de uma lei estadual, né, votada em 2018, de autoria do deputado Walter Cavalcante, que dá a obrigação à SEMASSE de fiscalizar os postos de gasolinas, e há um entendimento do jurídico da Selma, que é de competência baseado numa lei federal. Existe esse litígio? Existe. Mas, no momento, é lei. É uma lei estadual. Então, se há um questionamento, que ele vá transcorrer nos tribunais, mas a minha emenda é exatamente para que dê a condição da SEMASSE fazer esse papel baseado numa lei estadual. Se lá na frente a SADIM prosperar, tudo bem, a gente vai para um novo momento, mas nesse momento eu faço a emenda ressaltando a questão da lei estadual. A emenda 34 fala na questão da penalidade em caso de infração sonora. É muito comum isso em casas de show ou nos bufês. O contratante, quando contrata ou uma casa de show ou um buffet, ele despreza muitas vezes a lei, a legislação sonora, porque o pós não vai cair sobre ele. Então, ele, enquanto contratante, ele exagera no som, e quando ele vai embora, porque às vezes a festa é só numa noite, né, ele não respeita os decibéis, e que aquilo vai ficar para quem? Para o proprietário. Então, eu peço nessa emenda que a gente responsabilize o contratante. Isso tanto no caso dos bufês, como também nas casas de show, pequenos eventos, para que seja responsabilizado aquele que ali, naquela noite, está com a responsabilidade de cumprir a legislação. Tá? E a outra emenda seria a emenda 40, na ocasião de um pedido inicial ou de renovação de mais uma licença, será cobrado somente um valor. Essas foram as contribuições nesse capítulo, onde, como eu disse no começo, foram 40 no total. Então, eu quero, nesse momento, me despir da condição de vereador de oposição e dizer que sou vereador da cidade de Fortaleza. E pedir aos meus colegas, aos meus pares da base governista, que são maioria, e aqui é uma casa de maioria, que nós pensemos, mais do que tudo, na cidade de Fortaleza.
As emendas que eu aqui apresentei foram todas muito estudadas, com os mais diversos segmentos da sociedade, inclusive desde as comunidades, a quem eu fiz questão de visitar, as entidades que representam o empreendedorismo, estudiosos dos mais diversos setores, ou ambientais e urbanísticos, para eu poder me aconselhar e ver a condição disso. Mas, do ponto de vista prático, é algo que eu finalizo com as palavras que eu falei aqui no começo, que sejam pedagógicos. Nós estamos cansados de uma legislação que visa muito mais arrecadar do que educar. E isso tem que ser posto na prática. Eu dou como exemplo a nossa AMC, que em 4 anos ela quadriplicou o faturamento. Há 4 anos atrás, a arrecadação da AMC com multas era de 30 milhões e agora ela chegou a quase 150 milhões no ano de 2018. E os recursos são destinados ao quê, em sua maioria? Educação de trânsito. Então, não está funcionando. Se continua crescendo todos os anos, então o gasto com a educação não está funcionando, e então tem alguma coisa errada. Portanto, finalizo parabenizando ao líder do governo, vereador Ezio Feitosa, pela condição republicana que foi dada a esses 4 encontros, que eu acho que é a essência dessa casa, é uma convivência, é uma casa de debates, é uma casa de discussões, é uma casa de convencimento, mas mais do que tudo, tem que se portar sempre de maneira republicana. E quero dizer, não só aos demais colegas que estão aqui, Michel, Renan, Benigno, Ronivaldo, e aos que já passaram, que nós, com certeza, escreveremos o nosso nome para a história dessa cidade com essa legislação que já não tinha mais condições de se trabalhar, tendo em vista o tempo que estava. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigado, vereador Márcio Martins. Próximo orador inscrito, a senhora Maria Elias. Vossa Senhoria tem um tempo de até 5 minutos. Alô? Boa tarde a todos. É uma pena que o auditório esteja vagando, né, pelo horário, mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos e a oportunidade de falar aqui a vocês. Sou Maria Elias, eu sou secretária escolar, professora, líder comunitária, faço parte da liderança no Passaré. Eu, inclusive, aqui a nossa secretária do Meio Ambiente conhece demais nossos questionamentos da situação lá na nossa área. E eu vou fazer aqui um breve penteado, já que é um fechamento desses 4 livros, né? Tem vários temas, são muitos assuntos, tanto que eu nem anotei. Eu vou citar o que o coração vai realmente pulsar daquilo que eu vi, daquilo que vi, daquilo que está acontecendo e que eu sinto como pessoa que sou, como mãe, avó, educadora e, sobretudo, uma cidadã que representa uma comunidade que tem problemas igual várias comunidades que aqui estão, mas, sobretudo, começando pela educação, que é a área que eu atuo. Como escola, já foi falado aqui diversos problemas. Entre eles, faltou um. Por que a nossa escola, a escola pequena, média e grande escola privada, ela, como já foi demonstrado aqui no público, ela tem a insatisfação de tudo ser cobrado, tudo ela ser fiscalizada, tudo ela ter que arcar a cada dia que passa, né, com os impostos, com as ideias, com os projetos que estão nos cobrando e nos jogando a cada dia, no dia a dia das nossas escolas, uma tremenda de uma responsabilidade, mas nós não temos a defensoria, o direito de alguém que diga assim, olha, aquele pai não pagou a escola e você é obrigado a entregar o documento. Eu não tenho ninguém que defenda, o aluno estudou o ano todo, nem o livro pagou, eu sou obrigada a entregar a documentação e engolir aquela dívida, ninguém vai me defender para pagar os encargos, para pagar esses impostos, para pagar os funcionários, para manter a carteira assinada. Eu saio perdendo. É por essas e outras que pequenas e médias escolas estão fechando as portas, porque elas não conseguem se regulamentar. Não tem quem cobre, por exemplo, uma escola para ela se manter em dia, estar regulamentada, ela tem que fazer censo, CISP. Aí você pede uma vistoria, você pede um apoio lá do Conselho de Educação, por exemplo, está lá o nosso amigo Valdizar, com 140
há 2.000 processos de revalidação, de iniciação, de processos de iniciação de escola, de aberturas de escola, sozinho, com um ajudante, para dar uma resposta. A escola, às vezes, o procedimento dela, a licenciatura dela, fica barrada por falta de quem possa dizer assim, ok, sua escola pode funcionar, ela está em condições. Porque falta gente. Mas ninguém fiscaliza esses órgãos. Só nós somos fiscalizados. E ainda, a gente tem que levantar a mão para o céu, porque são poucos fiscais. São poucos. Se fossem mais, como não seria? Né? Aí eu quero saber assim, por exemplo, nós somos cobradas, como foi colocado aí, o projeto do lixo, da segurança, disso e daquilo. Cadê o da escola pública? Porque não tem um vigia, não tem um porteiro, não tem uma pessoa que fique no intervalo enquanto mistura-se crianças de creche, de educação infantil, fundamental 1 e 2, até médio, dependendo do tamanho da escola, correndo solta num pátio, e os professores estão lá na sala, mas ninguém vai atrás se acontecer um acidente. A responsabilidade é de quem? Só nossa? Só das escolas privadas? É isso que eu questiono. Por que só nós temos que responder por tudo isso? Uma outra coisa, saindo da área de educação. Aliás, ainda tem uma questão na educação. As escolas foram, na mudança a alfabetização tornar o seu primeiro ano e o 8º ano tornar-se o 9º ano, né, na mudança que houve, as escolas tiveram que se acomodar para assistir às crianças especiais, nos vários âmbitos. A mudança não foi só a série, foi também atender essas crianças. Tornou-se uma lei. Por que nós, escolas privadas, tivemos que contratar especialistas, nos especializar como educadores, assistir essas famílias, e, no entanto, isso não acontece na escola pública? Eu moro bem pertinho de duas, uma do estado e outra do município. O que acontece? Por exemplo, o pai que ainda pode arcar com a despesa, ele vai com o seu filho na nossa escola 1, 2, 3 anos. Aí a coisa vai apertando, nos últimos anos apertou tanto. Eu conheço pais que, infelizmente, como a escola não tem condição de fazer como a dona Regina fez, abrir uma vaga de interno, que a criança passa um expediente ou o dia todo integralmente dentro da escola, não tem condição de abrir para todos. A gente abre 1, 2 vagas, auxilia, ajuda aquela família. No entanto, como não dá para ser todos, alguns saem. Aí chega na escola pública, porque ele perdeu o calendário lá atrás, né? Ele não conseguiu renovar a matrícula conosco, ele não vai poder arcar com o material escolar e tudo, aquela despesa que, infelizmente, a gente cobra na maneira do possível, o mínimo necessário para se manter, né? A escola pública diz, não tem vaga. A criança vai ficar sem estudar, morar com os avós no interior. Aí, quem é que está sendo desumano? Somos nós ou é o poder público? Quem foi que faltou nessa história? Porque eu tenho casos de que aconteceu lá na nossa escola. A criança sair da escola, porque o pai não pode arcar com a despesa, e, no entanto, vai para a escola pública. Não tem mais vaga. Quer dizer, a escola realmente não tem mais vaga, a escola pública, porque ela não comprou uma carteira, ela não ampliou a sala de aula, ela não contratou profissional. Chega lá, o aluno não tem aula de arte, não tem aula de inglês, no ensino médio não tem aula de física, não tem um professor de matemática. E aí somos nós que faltamos? Porque o teu profissional não é qualificado, não tem a certificação devida, o teu processo fica barrado. Tua escola vai ficar indeferida. E aí? A escola pode, a pública pode tudo, e nós não podemos nada. As escolas ficam sem fazer o seu serviço social, sem dar o seu trabalho de educação, de crescimento para esse país, que, inclusive, a escola pública perdeu espaço para as escolas particulares nos últimos 25 anos, porque ela faz o trabalho, o poder público é quem não está fazendo. É isso que está acontecendo. Aí, mudando de assunto da educação, vamos ao meio ambiente e à moradia, que é outros problemas agravantes, como foi colocado aqui. Quando a gente fala no humano, realmente Maria Elias, eu quero só informar que a senhora já está com 8 minutos, tá bom? 8? É. Desculpe, mas pode... eu me empolguei. Tá certo. Mas vou concluir aqui rapidinho, por favor, me perdoe. Pois não. Meio ambiente e moradia. Eu moro num mutirão que já vai fazer agora em agosto 32 anos, esperando o governo que dizia que ia dar essa moradia digna de pessoas de situação de risco,
regulamentar e até hoje não regulamentou. É o primeiro mutirão dentro de Fortaleza. Saiu da Coab, passou para a Bitafó e nenhuma assume. Uma joga para a outra. Eu já fiz uma audiência na Assembleia, está com 4 anos esperando resposta, que o governo disse que ia dar resposta, até hoje não deu. Enfim, quer dizer, tudo pode, mas direito de moradia, de meio ambiente, não dá. Nós saímos de vizinho da rampa do Janguruçu na época, que eram casas privadas e não podíamos pagar, que nós fomos invasoras, construíram esse mutirão nessa ideia da gente morar numa área mais carente, mais simples, que era gente carente, não podia pagar. Saímos de perto de uma área de risco, que hoje, apesar dela estar extinta, a rampa, ela ainda é uma área de risco, ela ainda contamina, o mau cheiro é insuportável. Na nossa área lá, eu tive uma rua que saiu nos meios de comunicação mais de um mês. Foi tirado 12 carradas de lixo. Depois de muita pressão, a secretária da Regional 6, que é a nossa área, consegui tirar esse lixo. Eu tenho uma praça que vai fazer agora, dia 21 de julho, 17 anos esperando uma reforma, que nunca aconteceu. Tem a promessa agora desse governo, depois do ano passado de muitas pelejas, fazer um polo esportivo, que ela é maior do que a Vila Olímpica. É uma área do governo e nada fizeram até hoje. É o único espaço que nós tínhamos para ser público, de lazer, de cultura. O que é que está faltando? Será que é me mostrar mais? Eu estou numa liderança desde 90, junto com outras pessoas. Todos os órgãos eu procurei, todos, e nada aconteceu. Então, eu espero que, como foi colocado aqui, as nossas promotoras, nossos caros vereadores, presidente da mesa, a senhora conhece o Roger, nos conhece, já tivemos lá algumas vezes, solicitando esses movimentos. Diga só qual é seu residencial, que ficou com a Coab e passou para... Na verdade, foi construído... Não, qual é o nome? Conjunto Jardim União no Passaré. Não é o único conjunto mutirão que está esperando uma regulamentação. Eu sei, porque eu estou com São Bernardo, Curió, Pronto. Por isso que eu estou perguntando qual é o da senhora, para a gente poder adotar alguma providência. Quando o Curió deu início há 4 anos atrás, nós já estávamos com o procedimento, eu entrei na Assembleia, exatamente, já tinha feito uma audiência na Assembleia pedindo essa regulamentação e até hoje não aconteceu. Ok? Me perdoe pelo tempo, mas esse problema não é só da nossa área, eu sei que é de várias áreas aí, tanto na área de educação, como moradia, meio ambiente. Ok? Muito obrigada e me desculpe. Muito obrigado, senhora Maria Elias. Próximo inscrito, Ana Lúcia. Logo após, vereador, Karina Martins. Na sequência, vereador Nivaldo Maia. Após, vereador Benigno. Por último, padre Luciano Gonzaga da Silva. Bom, boa tarde de novo. Bom, pessoal, eu sei que o adiantado da hora, mas realmente é uma oportunidade ímpar a gente debater esses diversos problemas e conflitos e soluções da nossa cidade. Então, parabenizar mais uma vez aí a Câmara, o vereador Ézio, né, Feitosa, que está promovendo essas audiências muito boas. Também saudar aí a mesa em nome do meu superintendente, aí, o Júlio Santos, da AGEFIS, e aqui o auditório, em nome dos meus colegas, e da turma da educação, que está mobilizada e organizada. Hoje, chamou a atenção isso aí, a Lourdes, né, lá da Lagoa Redonda, o pessoal da educação. Isso é muito bom, você vê a sociedade participando. Isso, eu digo a vocês, senhores e senhoras, a solução do mundo, da nossa cidade, passa por isso aí. É muito pouco ainda, e a culpa é de todos nós, né? Não é de um ou de outro especificamente. Mas eu me inscrevi por 2 motivos. Um é para reforçar o apelo a esta casa de que, com toda certeza, eu digo a vocês, pessoal, essa questão da discricionariedade, de poder o fiscal, optar pela advertência, ela é fundamental para a gente avançar. E eu vou dizer, aqui não é só, né, para estimular o acerto, mas eu não vou dar o exemplo, porque o adiantado da hora, o Rachid já deu. Tem infração grave, gravíssima,
que o infrator é inócuo, porque ele não vai pagar. Ele não vai pagar, ele não pode, né? Assim, tá, então, então, nós precisamos ter, e nós, os fiscais, somos um dos segmentos que mais, além da população, né, que a gente faz parte, que quer a solução. Porque sem resolver os problemas é ruim para nós. É muito ruim. Certo? Eu digo a vocês, já foi dito aqui que a regra, pessoal, aqui alguns dos professores que estão aqui, que são donos de escola, eu já estive nas suas escolas. E eu sou um fiscal, né? Tem outros, com certeza, muitas escolas. E a nossa postura é no sentido de orientar. Agora, se nós aprovamos uma lei dessa que diz que tem que multar, aí, pessoal, não é medo, não, de prevaricar. É a obrigação. Obrigação. Então, eu faço um apelo a esta casa para que a gente veja com carinho essa questão. Tá certo? Essa é muito importante para o nosso trabalho e o nosso entendimento. Mas eu não poderia deixar de falar aqui, pessoal. Olha, uma cidade desigual, desordenada, não se ordena de uma hora para outra. Por isso, às vezes, quando vai se tentar avançar, fica como se fosse assim, uma pressão violenta nos empreendimentos, vamos dizer assim. Eu concordo, você não pode comparar a educação com a educação, é importantíssima, precisa ser incentivada. Mas, assim, no momento de requalificação, a impressão que dá é o seguinte: estão querendo me matar, é um bombardeio, né? Porque chega o do meio ambiente, chega o do alvará, chega do defesa do consumidor. Que, pessoal, a lei de defesa do consumidor é uma lei linda, é uma lei cidadã, maravilhosa, tá certo? Ela tem um propósito extraordinário. Agora, tudo vem de uma vez, aí é como eu disse na audiência passada, todos nós temos que ter uma participação. Infelizmente, pessoal, nós temos muito aquele sentimento de desobrigar. Isso não é comigo, tchau. Essa postura, ela retarda e dificulta a solução dos problemas que atingem a todos nós, inclusive a violência. E como eu falei na audiência passada, essa questão do alvará, o que ocorre? Olha, eu acho que não é razoável um alvará definitivo, sinceramente, porque os empreendimentos, eles se modificam. Então, agora, passou de 8 para 80, eu quero concordar. Aí pronto. Você passou a ver, era tudo definitivo. Aí, de repente, é anual e é uma taxa altíssima. Eu acho que as duas mudanças são necessárias. Uma, não deve ser definitivo. 2, a periodicidade é anual, aí eu já acho exagerado. O empreendimento, ele antes de 2, né? Você abriu, tirou tudo. Aí daqui um ano nem deu certo ainda direito. E eu já vou fazer tudo de novo. Eu acho que é preciso pensar e modificar realmente. Nós mesmo fiscais, os que Ana, discutiram... 6 minutos, viu? Pronto, concluindo. Nós tínhamos uma ideia de 5 anos, entendeu? Agora que tem que é renovado, tem. Tem que ver as taxas de acordo com a capacidade, né, do empreendimento, com certeza. 5 anos eu acho interessante. Acho que as taxas precisam ser... Tem que melhorar, tá entendendo? Porque, como eu disse, passou de 8 para 80. Aí o impacto foi, vamos dizer assim, uma bomba. Já está uma bomba. Tá certo? Eu acho que a gente precisa realmente melhorar. Eu penso que, para concluir mesmo, pessoal, o poder público, se fala muito, não se exige da escola pública, exige. A lei da escola pública é igual à da privada, do ponto de vista das exigências. Esse o Ministério Público é que tem que fiscalizar, né? Não somos nós. Mas
o poder público está cumprindo 100% a sua obrigação de garantir escola para todos e de qualidade, né? Não está. Mas essa, pessoal, precisa ser a meta. E a gente tem que dizer isso. É preciso ser a meta. O poder público tem que fazer a sua parte. Tem as dificuldades, não vou entrar nesse detalhe, não é esse o debate. Por fim, parabéns aí a todos. Esse é o debate mais interessante, eu vou falar de mim, que existe, pessoal. Eu sei que a Câmara está levando, a audiência hoje estava lotada, mas a gente pode esticar, sabe, vereador Ézio? A gente pode, porque esse é um debate muito importante, que a população tenha conhecimento. Esse projeto da caminhabilidade, que está muito importante, né? Mas, por exemplo, se tivesse uma forcinha na televisão dizendo, ajudava muito. A TV, o canal, a TV Verdes Mares, dizendo, ó, pessoal, as calçadas precisam ser assim, a lei é essa e vai ser cobrado. Ajudava a todos. A cidade precisa disso. Obrigada aí, pessoal. Muito obrigado, Ana. Próxima oradora, a senhora Karina Martins. A senhora tem um tempo de até 5 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar representando, né, ser mais uma na fala dos nossos colegas diretores. Eu não sou diretora, mas sou professora, sou secretária escolar da qual a instituição eu participo, e é um grande prazer estar participando dessa audiência, de quão grande importância para a nossa cidade, independente das instituições públicas ou privadas, mas que nós nos façamos valer neste local, e eu creio que nós seremos ouvidos. Muito obrigada ao senhor Ézio Feitosa, é um prazer conhecê-lo. Parabéns pela postura do senhor, sempre conduzindo a mesa adequadamente, deixando a fala dos professores, as falas dos nossos colegas. É um prazer enorme conhecer o senhor pessoalmente e os demais senhores. O que eu tenho a falar aqui, não vou bater o que os nossos colegas já falaram, que são as dificuldades que nós enfrentamos como educadores, como proprietários de escola, né? A maioria de nós começamos com a escola numa casinha pequena, né? A gente, às vezes, os pais da gente saem da residência, nos dá a oportunidade de trabalharmos com educação, porque o professor é o que a gente sabe fazer, educar, é o nosso mal. E quando a gente educa com amor. Não é fácil ser professor nesse país. Me perdoem a minha emoção, mas desde os meus 13 anos que eu trabalho dando aula de reforço, comecei aos 13 anos de idade, andando em casas, dando aula de reforço. Em 1997, fundei uma escolinha juntamente com a minha irmã, na casa da minha mãe, ela desocupou. Então, assim, desde que a gente começou, sempre foi muito difícil. E não tem um momento sequer que a gente tenha um momento de alegria, e nós temos sim. Quando a gente está na sala de aula, que a gente fala do amor que a gente deve exercer ao próximo. Quando a gente fala para os nossos pais que eduquem seus filhos primeiramente, porque a escola não é lugar de ensinar, é lugar de educar. Quando a gente fala para os nossos professores que aguardem só mais um pouquinho, porque o salário vai atrasar, porque a gente não recebe a mensalidade em dia, como a gente gostaria de receber dos pais. A gente sabe que o nosso país está passando por uma crise política, financeira muito grande, mas nós não temos apoio de quase ninguém. Só chegam pessoas na nossa porta batendo. Me perdoem, senhores fiscais. Eu já fui fiscalizada no ano de 2016 por 8 órgãos fiscalizadores. Um foi porque eu cortei uma planta de frente à minha escola, que é alugado, mas eu agradeço a Deus por eu conseguir pagar o aluguel, que não é fácil, conseguir pagar um IPTU de quase R$1.000, porque nós somos audaciosos, nós somos sonhadores. E o que a gente quer é um lugar melhor para a gente estar educando os filhos de muitos de vocês que hoje se encontram aqui, porque vocês já passaram pelas escolinhas pequenas, porque eu sei que a maioria não teve condições, os pais, de pagar uma escola de ponta, mas sempre começa nas escolinhas pequenas, é de lá onde eles saem, os doutores, os juízes e os médicos. Então, porque eu cortei uma planta, porque essa planta, de frente à nossa escola, servia de abrigo para vândalos usarem as drogas,
beberem na calçada da nossa escola, e muitas vezes a gente se queima, é até vizinhos nossos, mas a gente tem que sair de peito aberto e pedir, por favor, que não fiquem na nossa calçada fazendo coisas erradas, porque nosso local é educação. E eu tive que cortar, presidente Ézio, a árvore. Eu fui várias vezes à delegacia, eu tenho boletins de ocorrência, solicitando fiscalização na rua, e quando a gente se viu sem poder fazer nada, eu cortei. E um vizinho nos denunciou. Mas amém, que quem chegou na fiscalização da Selma, ela nos orientou e eu levei a minha defesa e eu consegui. Outra vez foi o do PROCON, fiscais do PROCON que chegaram se passando por pais de alunos. Certo? Por pais de aluno. E a gente fica tão feliz quando é em época de matrícula que vem gente nos visitar, porque a nossa esperança é ou não é? É que seja mais um aluno, não um cobrador. E eles se passaram por pais de aluno e a gente, não, vamos lá, vamos mostrar nossa escola. Não, não quero conhecer. Me arranje sua lista de material. Quando nós demos, porque tinha um agente escolar, uma caixa de lápis de cor, massa de modelar e cola. Nós fomos notificados. Então, são coisas, infelizmente, me perdoem por eu estar falando isso. São coisas tão pequenas que tem coisas muito maiores a serem cobradas. E a gente começa a ser, sabe, cada vez mais fica no teu lugar. Tu não tem espaço para tu crescer. Então, assim, como o colega Rubinho, eu acho que ele já saiu, falando que escola particular não tem professores com carteira assinada, meu querido. Não, escolas, me perdoem, eu vou falar no nome das escolas particulares. Meu querido, não dá nem para a gente ficar, porque a gente morre de medo também de fiscalização. Olha, gente, é como o colega disse, quando passa um carro de fiscalização, gente, a gente treme. E eu creio que essa nova medida que vocês estão, plano diretor, eu creio que veio para nos ajudar. Eu estou com a esperança enorme, primeiramente em Deus e depois em vocês, que são representantes do povo, que vão nos ajudar, que vão olhar para nós com outros olhares. Porque aqui eu tenho o Ronivaldo Maia, que nos conhece desde os 15 anos, desde a época da UMES. Tenho também o vereador, hoje Benigno Júnior, que eu comprava fiado, material. Eu não tenho vergonha de dizer. Ele tinha um depósito de construção e eu ia comprar fiado, gente, porque eu não tinha dinheiro para fazer as obras que são exigidas para nós. Então, muitas vezes, nós somos humilhados, nós não somos tratados como educadores, como professores, porque na nossa escola nós somos psicólogos, nós não temos formação, mas nós somos psicólogos, nós somos pastores, somos padres, somos secretário escolar, somos faxineiro quando o faxineiro não vai, somos porteiro quando o porteiro não vai abrir o nosso portão, e nós não somos reconhecidos como agente multiplicador e formador de opinião que nós temos. E de muitas vezes de mudar, de ver uma criança que começa num lar destruído e quando chega na escola não tem lugar melhor para ficar do que não ser as nossas escolas, que estão com as portas abertas, muitas vezes com 2 papéis de energias atrasados, 2 de água, de telefone, mas a gente é com um sorriso na boca e o coração no peito dizendo, vai dar certo. Então, assim, me perdoe a minha emoção, eu sou assim, e eu espero que você visite as escolas realmente, que a GEFINS olhe para nós com outro olhar e que surjam leis, algumas coisas que não só nos coloquem para baixo, mas para que nos ajudem, como a nossa colega falou, a lei do calote está aí, minha gente. E, infelizmente, quem é mais prejudicado são as escolas pequenas, porque muitas de nós não temos condições de contratar escritório de advocacia para ir para a justiça, para cobrar 6 meses ou até mesmo 1 ano de mensalidade escolar. E muitas vezes a gente até renova a matrícula porque a gente tem pena da criança. Como tem muitos casos aqui que a gente parcela e tudo, e de repente está com a criança e o pai não honra. Então, assim, é o meu muito obrigada. Me perdoem se eu falei algo que magoasse alguém, não é a nossa intenção, mas nós somos sangue, nós somos carne, e nós somos gente e que temos muito sentimento, porque nós somos professores, somos educadores, e além do mais, nós temos portas abertas que empregam dezenas, centenas de mulheres, de homens, e que dão o primeiro emprego, como o nosso amigo Alexandre falou.
Ronivaldo Maia, nós vamos precisar de você e os demais amigos da Câmara dos Vereadores. Nós queremos sim nos sentar com vocês e vocês nos ajudarem a melhorar esse projeto que é o plano diretor. O meu muito obrigado e fiquem com Deus. Muito obrigado, Karina. Próximo orador inscrito, vereador Ronivaldo Maia. Vossa Excelência terá o tempo de até 2 minutos. Da outra vez, na outra audiência pública, ele falou 3, então, já estou, né? Você já tinha me dado uma Fica à tarefa, vontade, Ronivaldo. que como eu passei pela Coab, eu falasse da regularização também. Seria importante. Eu já ia pedir um minutinho a mais. Mas, gente, cumprimentar a todos e todas, dizer do quão, de fato, importante é pensar desafios da cidade. Nós moramos num território que é cidade. Ok. Aliás, ao longo desses últimos 4 encontros, eu estou muito feliz, Deus é maravilhoso, eu adoro fazer o que faço, além de vereador, eu estou vereador, eu sou professor do Estado, dou minhas aulas ainda, nunca deixei, mesmo durante o mandato, aqui e acolá nos dias, eu saio correndo para ir, mas o que eu quero dizer, na condição de vereador, eu tive fora 2 anos, é que nessas 4 audiências que eu acompanhei, inclusive, às vezes não pude ficar até o final, mas foi isso, do quanto foi importante a gente debater com a participação de vocês. No livro 1, que tratou do ambiente natural, no livro 2, que tratou do ambiente construído, o livro 3, né, que tratou das questões pertinentes à postura municipal, e hoje a gente está tratando dessa questão da ética na relação entre o poder público e a sociedade. Ora, os desafios que se colocam para a nossa cidade são desafios de todos nós. Aliás, eles não serão superados sem a colaboração de todos nós. Mas vamos para a vida real. A vida real é que a prefeitura governa, a Câmara legisla, fiscaliza, acompanha. Olhe, óbvio que o povo participa dentro do desenho institucional, do que está proclamado, a democracia. O que eu queria aqui me render, e do quanto é importante a gente ver no debate, o povo participar. E eu quero, ao dizer isso, aqui utilizar minha voz, neste momento, para dizer que terminar este momento, como eu estava fora, eu sei que já houve outros debates, acho que é cumulativo. E debater nunca é demais. Olha só, esses 4 livros, mais de 1000 artigos, 1002. Eu não tenho dúvida que o Ézio, de maneira muito próprio dele, assim, a condução, Vossa Excelência me orgulha. No meu retorno à casa, humildemente, eu estou aprendendo. Óbvio que eu já passei por aqui, mas quem volta tem que aprender. Tem que ser humilde para ir vendo as coisas. Mas eu queria concluir ouvindo aqui a voz da Karina. Não tem como não se emocionar, né? Primeiro porque nos conhecemos de muito tempo. E é isso, né? Ela no Juarez Távora. Eu era presidente do Grêmio do Liceu, me tornei presidente da UMES com 17 anos. Essa menina já estava envolvida com esse negócio de fazer educação. Isso não é qualquer tarefa. Isso é uma tarefa de vida. Da dona Rejane, do Fernando, que falou lindamente. O Alexandre Fernando é meu contemporâneo de movimento estudantil na UF. Eu fui do centro acadêmico, ele é assistente social. Mas se agarrou foi com essa tarefa brilhante que conduz com muita maestria. A pessoa fala, eu não estive aqui em alguns momentos, viu, mas lá no gabinete a gente fica acompanhando, né? Eu sou diabético, tomo insulina, eu tive que comer, não perdi nada, né? Vi aqui falas que eu quero concluir dizendo que por essa relação com a participação do povo, eu não acho que o poder que governa deve ser pai. Claro que não, senão vai dizer que vai tratar com privilégio. Não é isso. Mas não pode ser algoz, que é o que muitas vezes, para a vida real, se torna um arcabouço institucional das leis. Se torna um algoz. Porque é isso, se abala,
Se alguém fica com... O fiscal, a gente vê aqui essa intempérie, o fiscal é parte desse desenho que precisa. Nós votamos e não temos dúvida de que tem que ter. Nós elegemos esse desenho e tem que ter política pública e, portanto, uma coisa se encaixa na outra. Mas eu queria dizer, com todo respeito aos demais pares, que depois dessa última audiência, a coisa vai acontecer. Ok, senhores? E como vocês aqui vieram, eu não tenho dúvida que o relator da comissão, os membros da comissão, que esse é o primeiro desenho do ponto de vista formal, os 43 poderão ser acionados. E eu estou dizendo isto, vou me dirigir aqui às escolas de maneira simbólica, ao segmento que aqui esteve, mas assim é para os demais. A gente acerta mais, porque governar uma cidade é tarefa de muitas mãos. De muitas mãos. Não pode ser só de mãos do Executivo. Não deve ser apenas do Executivo, porque as deles estarão lá, porque é ossos do ofício. Não pode apenas também ter as da Câmara. É imprescindível ter as mãos de vocês. De vocês. Por exemplo, eu ontem, essa semana a Karina me ligou, ela me viu numa audiência e me convidou para ver a escola dela e colocou lá uns dilemas, e muito tempo que eu lá não ia. E aí eu quero aproveitar e eu disse para ela, olha, quando vocês puderem, o Renan vai receber, o Michel, os que são da comissão. Mas eu não tenho dúvida de me colocar à disposição para que a Câmara, no caso das escolas, eu acho que inclusive vocês têm esse direito, porque para além de convencer no debate, como eu acho que a gente foi sensibilizado, não estou dizendo que a gente fez ouvido de mercador, mas vocês é que tem que gritar mais. Pelo que eu vi aqui, está uma situação meio gritante em algumas questões. Pois então, a vida real, daqui a 1 mês e meio, no nosso trâmite, as coisas vão acontecer. Emenda, que pode, se for para emendar, para suprimir, para aditar os ajustes. Óbvio que já está em andamento, mas eu sugeri, inclusive, que a semana que vem, e aí eu já falei com o presidente Antônio Henrique, ele se colocou à disposição, uma comissão de vocês pudesse vir para cá, numa segunda-feira, até como reconhecimento do quão importante foi a participação de vocês. Vocês vão poder propor emenda, mas eu acho que vocês, eu digo isso, porque eu não tive nem dúvida, na hora que a Karina me ligou para conversar sobre o tema, não faça favor. Independente da Karina votar em mim, eu represento quem aqui? No mínimo, eu tenho que me dignar aí, e fui. E eu penso e vejo a angústia, vou aqui revelar, de achar que depois que acabar isso aqui, a gente vai fazer o vídeo de mercador. Infelizmente, eu não estou dizendo que vocês estão dizendo isso, não. Mas vamos ter essa angústia, será que a nossa participação serviu? Será que realmente? Então, gente, vamos coroar a participação de vocês, e eu concluo sobre o assunto com isso. Venham, tirem um dia, me procurem no meu gabinete, eu já tratei com o presidente Antônio Henrique, para que, de maneira tranquila, coloque como ideias que moveu as preocupações de vocês, também uma conversa, e aí eu não estou... As emendas, vocês vão ter vereadores, qualquer um para fazer. Mas é porque, para além de quem vai sugerir a emenda, a correlação de força das mãos que governam dependerá naturalmente da habilidade das mãos de quem legisla, mas só se definirá realmente, para algumas questões, com as mãos de quem é povo. É povo que pode vir aqui dizer para mudar, senão não muda. Não muda. Então façam isso, porque no caso das escolas, eu acho que não tem nenhum privilégio, não se trata de privilégio, não se trata. Se trata da gente ouvir, ou então eu vou fazer de conta que é um discurso bonito, para agradar, mas não é real. Porque a legislação que está aí não vai tratar vocês de maneira especial, não. Vai pedir o projeto acústico, vai
interferir nas calçadas de vocês, sem vocês opinarem. Quando eu estou dizendo isso, me permita, Vossa Excelência é um príncipe. E foi assim durante... E eu tenho certeza que você já aprendeu muito. Mas são tantas tarefas que vocês têm essa tarefa. De não parar aqui. Pega uma comissão. Porque, inclusive, a dinâmica daqui é de dia. Não é à noite. E de dia, não dá para todo dia ser o Fernando, a Karina, a Rejane. Então, reveza. Mas comecem por isso. Se quiserem me procurar, eu estou à disposição. Para uma reunião, e vocês convidem os 43. Para uma reunião. E coloquem, eu acho que é um gesto. É um gesto... Sério? Desculpa. Bom, muito obrigado. Eu vou só aproveitar para dizer... Não, conclua o seu raciocínio. Tá bom. Vereador Ronivaldo. Eu vou aproveitar para dizer que está em andamento para esta casa o que a professora lá do Jardim União, me perdoe o nome. Como? MEC. Você está à altura, né, da educação. E, aliás, muito oportuno, então, essa lembrança. Dona MEC, devo aproveitar só para dizer que, na Coab, está em andamento, numa parceria muito necessária com a Selma, né, secretária? Eu passei por lá, nesse período que fiquei fora da Câmara, fiquei lá 1 ano, colaborando numa comissão de regularização fundiária. E, graças a Deus, é isso. À luz da lei, o que é que, de fato, os moradores do Jardim União estão devendo? Nada a ninguém. De direito, eles têm o que, de fato, já é deles. Aliás, esse é o problema. Eles não têm de direito o que, de fato, já é deles. E qual é o problema da gente regularizar isso? Eu sei. É que, quando chegar lá na Selma, o fiscal não pode ignorar o que está na lei. E, portanto, aquele assentamento não se enquadra, porque não tem aquela... Bom, por essa razão, a partir da questão do Estatuto da Lei Federal da cidade, desencadeou um processo em todas as capitais, e a nossa capital, que bom, numa parceria, Governo do Estado e Prefeitura, está produzindo um projeto de lei. Eu fico muito orgulhoso de ter colaborado nesse ano, por lá passei, e deverá chegar a esta casa, pelo que o Samuel me informou, na última reunião, né, secretário, ainda nesse semestre, para que justamente a gente possa regularizar 21.000 unidades, que dentre elas está a da senhora. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Ronivaldo, inclusive por essa boa notícia que o senhor deu por último, com relação a esse programa de regularização fundiária, que tem sido feito numa parceria do Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Fortaleza, com apoio do Tribunal de Justiça e, obviamente, com as colaborações que o Ministério Público tem dado nessa questão. Próximo orador inscrito, vereador Benigno Júnior. Bom, nós temos mais 7 oradores. Não, brincando, pessoal, só tem mais um, aí depois a gente abre aqui para... que é o padre Luciano Gonzaga da Silva. Boa tarde, gente. Os guerreiros que ainda estão aqui. Esse almoço, né? Desde 9 da manhã. Parabéns a todos aí pela presença. Aqui é o presidente, maestro dessa condução do trabalho, o vereador, amigo Ezio Feitosa, que me substitui aí na comissão, mas faço parte também como membro da comissão na qualidade de presidente. Desejo você boa sorte, sabedoria, Ezio. A gente tem que ter muita inteligência, porque esses 1.102 artigos, né, Ronivaldo? Fora os anexos que ainda tem aqui, vai afetar, assim, vai impactar a vida dos moradores da cidade de Fortaleza. Como a secretária Águida falou, eu já aproveito para fazer uma saudação a ela. Parabéns pelo trabalho. Sua equipe que está aí presente, participando sempre também, que como você, ninguém faz nada sozinho, né? Tem que ter a equipe. Essa equipe guerreira, sempre estamos lá dispostos para atender a gente, tirar dúvidas, ajudarmos. Mas como a secretária falou,
Esse aqui é o Manual do Cidadão de Fortaleza. Saiu de casa, da casa para fora, está nisso aqui. Imagine, gente, aí é a lei de ocupação do solo. Mas imagine, colegas vereadores, Renan, Michel, a nossa responsabilidade. A responsabilidade de votar essa matéria que vai impactar, Ronivaldo, a todos os moradores dessa cidade. Então, por isso que eu tive muito zelo na condução, com certeza o Edson também está tendo. Saudar aqui o Júlio e ao Rodrigo, que fiz, que presente, também sempre parceiro. Ao Ministério Público, essas duas guerreiras, doutora Giovana e doutora Socorro Brilhante, sempre presente nos debates da cidade de Fortaleza. Seu nome, leve a saudação ao nosso Procurador-Geral, doutor Plácido Rios, e a todos que fazem o Ministério Público do Estado do Ceará. Os fiscais, na pessoa do Rachid, né, da Ana Lúcia, sempre aqui também presente no debate. A vocês, empresários, empreendedores, moradores dessa cidade, presidente de associação, representante de entidade de classe. Eu deixei por último aqui as escolas particulares por último, para uma saudação especial. Estiveram presentes em todos os momentos desse debate, de forma quantitativa e qualitativa. Então, é muito importante as contribuições, vereador Michel, importante essa sensibilidade na parte da educação, mas eu vejo aqui a escola, Alexandre, né, a Karine, né, que o discurso emocionado, estava lá na sala, Karine, estava atendendo outra pessoa. Vai ver minha amiga Karine, aí, moradora do meu bairro, do Vila União, minha amiga aí de muito tempo, de infância, sua mãe, Dona Tereza, seu pai, conheci lá pelo Canindé, lá do Vila União, chegava, o Canindé é o pai da Karine lá. Mas aqui, gente, a gente tem que votar e conciliar, tentar conciliar. Estou vendo aqui um representante do Ciduscom, a Luana, está ali presente. Tem as escolas, tem a Vila Vicentina do Luta de Moradias. Então, imagine o que é que está. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado e esse zelo, para ver como é difícil a nossa posição. Falo nas escolas, com relação ao que vocês falaram, o prefeito Roberto Cláudio teve uma sensibilidade junto com a equipe muito grande com relação aos alvará. A escola de Fortaleza paga R$230 sobre alvará, independente do tamanho, vereador Porto, vendo aqui Vossa Excelência, independente do tamanho da área. Ela paga R$230 do ensino infantil para a escola e até o ensino médio. Não pega as universidades. Então, doutora Giovana, isso aí é um gesto da prefeitura com relação às escolas, mas como o Fernando falou, não é só isso. Tem uma série de coisas que vêm atrelado. Mas imagine que o dono de oficina, o cara da padaria, da academia, do campinho, vai pagar, não tem esse benefício. Se ele passar de 40 metros quadrados, ele paga R$ 6,50 a mais sobre cada metro quadrado. Entendeu? E aqui você pega uma escola aqui da Oscar Soares de grande porte, uma mensalidade de um aluno de R$ 1.500, a minha filha eu pago R$ 1.700, paga R$ 230. Paga R$ 230. E o comerciante lá do Vila União, de uma lojinha de 100 metros quadrados, vai pagar 230, com mais 60 vezes 6,50, vai pagar quase 800 ou 900 reais. Então, esses ajustes que nós temos que fazer. Já estive conversando com o prefeito, são esses ajustes que nós temos que fazer e temos que ter essa diferença. A cidade é diferente. Se eu estiver no Meireles, o arrecadado, a renda per capita do Meireles, da Aldeota, da Dom Luiz, é diferente lá do Bom Jardim da Rejane. Certo? Mas o salão de beleza de 100 metros quadrados do Meireles paga o mesmo preço do salão de beleza do Bom Jardim. E é isso que nós temos que ajustar, com relação à taxa de localização e funcionamento, falando isso. Então, esse ajuste, a gente tem que ter essa sensibilidade, além do local, a atividade, né? E eu
eu venho aqui, como é que a gente vai corrigir? Onde é que eu acerto? Onde é que a gente vai resolver? Como é que a gente vai resolver? Boa parte dos comerciantes, boa parte dos empreendedores, boa parte dos empresários tem a sensibilidade. Sua presidência, vereador Renan Colares. Ana Lúcia, que fez uma fala sobre isso, tem a sensibilidade que a anualidade não dá para fugir dela. Hoje a cidade como Fortaleza, o tamanho que ela é, das mudanças que ela é, a anualidade sobre a taxa de localização e funcionamento tem que ter, porque aí é o papel da fiscalização. Salvo engano, não tem nenhuma capital do Brasil, se tiver, salvo engano era Teresina que tinha, mas não tem o alvará definitivo. Ele tem o alvará renovável anualmente, mas nós temos que rever os valores. Nós temos que balancear aí esses valores. Certo? Então, como é que a gente vai fazer, né? Tem aqui debates, revoga já. Tira, volta do que era. Gente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, sendo aqui bem claro. Nós temos que encontrar um meio para, com base no Estatuto da Microempresa a nível federal, com base numa lei de microempresa e de pequeno porte a nível municipal, que o prefeito Roberto Cláudio ganhou um prêmio a nível do Sebrae Nacional no ano de 2015, por uma lei passada nessa casa, votada por nós, vereadores, tratamento diferenciado a essas empresas, a esses faturamentos. O vereador Guilherme falou que o MEI é 81 mil, 6.750 por mês, em média, né? Até. Nós pregamos a microempresa, faturamento de até 360 mil anos, já vai para a EPP até 4 milhões e 800 anos. Não é 3 milhões e 600 não, Rodrigo, 4.800, Rodrigo, 4.800, foi atualizado. Então, gente, na Lei Geral da Microempresa, esse tratamento é diferenciado. Então, a gente tem que encontrar o meio, vereador Ezio, vereador desta casa, para a gente fazer alguma forma, Portinho, para a gente tentar melhorar a situação com relação a essas taxas de localização e funcionamento. Com relação a autuações, que temos tratado desse livro 4, importante, a dupla visita, que a gente chama lá na banca da AGFIS, participei lá da banca de julgamento, né, Maírla? A dupla visita, segunda visita, a parte de orientação, porque, gente, aqui nós vereadores temos que sentar, Michel, e ir para o lugar deles. Ficar no lugar deles para botar um negócio. Sinceramente, hoje, eu, como a Karine falou, que fui comerciante por parte de 20 anos, vou avaliar se eu colocaria um negócio. Entendeu? Vou pensar, acho que eu vou advogar mesmo, porque eu sou sozinho, sou advogado, boto meu escritóriozinho ali, fico sozinho na sala e tal. Como eu tinha 10 funcionários, a Karine sabe lá, tinha pessoas trabalhando, então, porque a gente tem que... Está complicado hoje, certo? A gente tem que mudar e nós temos que ser protagonistas. É o nosso momento, vereador Ezio, secretária Águida, nosso prefeito Roberto Cláudio, que tem feito muito por essa cidade. Fortaleza é uma coisa antes da gestão do Roberto Cláudio, Fortaleza é hoje outra cidade depois da gestão do prefeito Roberto Cláudio. É só andar na cidade, ande na cidade, que é outra coisa. Mas todos têm que ter um ajuste, tem que ter os ajustes. Nem tudo que às vezes faz, às vezes é certo. Eu fiz muita coisa que eu me arrependia. Pai, não era para ter feito aquilo, não. Tem que ajeitar isso aqui. Com certeza a secretária Águida também. Todos nós que estamos aqui. Nós temos que mudar a história da Monsenhor Tabosa. Nós temos que mudar essa história. Temos que encontrar mecanismo aqui por dentro para melhorar. Nós temos que mudar o centro da cidade. Eu fui contínuo. Trabalhava de manhã, estudava à tarde no Santo Tomás de Aquino. Trabalhava de manhã, fazer banco, né? O contínuo ali para fazer ali de manhã no centro da cidade. E para entrar no centro, gente, eu me lembro que tinha que pagar uma luva para ter uma loja no centro da cidade. Pereira, era tudo tinha. E o que é que nós vamos ver hoje? Várias lojas, aluga-se. Hoje tem uma placa, né? Para você ver o grau de desespero. Vendo ou alugo? Antes eu não vi essa placa, não. Vendo ou alugo, doutor Socorro? O cara vai vender, eu quero se livrar, me livrar daquilo, né? E
é uma realidade que ninguém pode fugir. Isso está na porta da gente. A Gomes de Matos, eu passo lá porque eu moro ali. Então, isso é uma oportunidade da gente dar uma alavancada nisso. Acho que o prefeito tem também essa sensibilidade. Prefeito moderno, jovem, trabalhador, gosta do que faz. Eu vejo pelas atitudes do prefeito Roberto Cláudio que ele está em todo canto, hoje conhece a cidade na palma da mão. Transformou muita coisa, mas tem os ajustes. E a gente tem que ter a humildade na hora que for para ajustar, fazer essas correções. Certo? Então, amigos, vereador, população que está nos assistindo, vocês que estão aqui até esse horário, os vereadores estão contribuindo bastante, a secretaria Selma, ao Júlio da GFIS. Entendo os fiscais, a situação, né, como estão, mas a gente tem que ter aqui essa sabedoria, a sensibilidade para fazer as correções e darmos a oportunidade. Porque tem uma coisa que eu olho para o centro quando eu vou e não fico satisfeito, é ver um estacionamento. Sabe por quê? Ali era uma loja, tinha 4 ou 5 empregos, e está lá uma pessoa na guarita, a cancela eletrônica, está lá, demoliu ali a casa, o local que tinha da loja, não está empreendendo nada, está dando um emprego, que é o cara do caixa que está lá. E a gente tem que pedir a nota de serviço, que não quer pagar nem uns 5% do que é o valor cobrado sobre aquela hora que a gente usa. E a lei, maior dificuldade para a gente passar a lei aqui, vereador Ezio. Quando a gente passou a lei que aprovou o fracionamento, né? Você chega no estacionamento hoje, tem de 15 minutos. A gente passou essa lei aqui, votamos dos vereadores, mas foi a maior lobby. Ah, não pode não, porque no motel vai ser também, não pode não, então tem que fazer no motel. Então, aí, as falas dos caras, como é que queria, vinha discutir aqui com a gente. Estou dando motel como exemplo, foi citado na hora. Tá? E aí, você vê aquele local, que era vários empregos, e tem lá um estacionamento, uma cancela eletrônica. Então, a gente tem que mudar isso. Aqui não sou educador, né, mas não anotei nada, porque eu veio aqui mais também na barra da emoção também, para a gente tentar fazer isso. Eu vejo muito, nós fizemos aqui, gente, a lei do horário do comércio. O prefeito Roberto Cláudio, nós mudamos a lei em 2009, teve um fuvoio aqui na Casa Águida, porque não dava o direito ao comércio trabalhar a partir das 16 horas do sábado ou abrir aos domingos. Meu amigo, o negócio ali, não pode abrir o domingo, porque... Mas desde uma convenção coletiva com um sindicato, que imagina quanto era o preço da diária que ia cobrar. Era em torno de R$100 na convenção que eles faziam lá para você pagar. Inviabilizava. Abria os grandes. E a gente conseguiu passar. Então, pegando essa lógica da lei de funcionamento do comércio, pegando essa lógica dos avanços que nós tivemos na gestão, eu acho também que nós podemos avançar para corrigirmos algumas deficiências que está, fazer os ajustes necessários para podermos, enfim, convivermos aí numa cidade mais harmoniosa e olhando o lado dos todos, né, viu, Regiane? Não é só as escolas. Quando a gente vai votar aqui, a gente vai afetar o padeiro, o cara da padaria, o dono da loja de som, o cara do material de construção, então, é tudo. E a gente tem que ter essa habilidade, essa sabedoria, esperamos ter aqui. Precisamos muito das contribuições de vocês, continuar vindo, aqui nas reuniões da comissão, o vereador Ezio vai falar, a gente tratou a ideia de reunirmos aí um calendário para recebermos essas contribuições, o vereador Michel Renan, que é o relator, qualquer vereador, como o Ronivaldo falou, o Portinho, que está aqui presente, para a gente... não vai sair do jeito que todo mundo quer, mas com certeza vai sair uma coisa boa para todos nós. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, vereador Benigno. Agora temos o último orador inscrito, o padre Luciano Gonzaga da Silva. Boa tarde, padre Luciano. O senhor tem tempo regulamentar de 5 minutos, com a tolerânciazinha de pelo menos mais uns 3, tá bom? Muito bem. Muito obrigado. Então, boa tarde. Quando tiver com 4 minutos, eu
aviso para o senhor. Então, boa tarde a todos. Quero saudar toda a mesa, vereador Ezio Feitosa, que assim como outros já ressaltaram, também conduzir esses trabalhos. E, claro, os guerreiros e guerreiras que continuam aqui ainda, né? E antes de adentrar na minha fala, até porque eu não vim no intuito de usar esta fala, mas muito propício diante do que foi colocado aqui. Eu sou padre Luciano, estou trabalhando na paróquia São José no Passaré, né, mas para conhecer melhor a realidade, Barroso II, Babilônia, Janguruçu, Jereba, conhecer melhor, tá? E eu acredito sempre que a gente conhece bem as realidades partindo da família. E todo o contexto hoje foi falado aqui de educação. Eu considero uma grande família, como todos nós temos, nossos pais, os irmãos, e os que hoje estão em comunidades também é uma família. Por isso que eu quero ressaltar aqui o grande educador que foi e que é hoje ainda para os 12 filhos que teve, são 12 irmãos vivos, o seu Luiz Gonzaga hoje com 87 anos, mas um grande educador, e é o grande exemplo para nós, 12 irmãos que hoje cuidamos dele e de nossa mãe. Então, para dizer assim, que a minha fala aqui veio mais motivada num contexto de mostrar para toda a sociedade uma coisa que hoje a gente percebe, que é, às vezes, o desinteresse pela política, o não acreditar, às vezes, por achar que falou de política é algo sujo, e isso não é verdade. Então, temos que construir juntos. Não significa dizer que esses 1.002 artigos, que vêm sendo gestados, que vêm sendo refletidos, discutidos, eu não estive nas primeiras. A primeira, na verdade, eu não participei. As duas outras acompanhei, mesmo nos meus afazeres, mas acompanhei através da TV, que é uma grande ferramenta, assim como também foi se falado aqui, né, da questão do YouTube, para poder acompanhar e perceber as falas. Sejam... E a rádio também, viu, padre? Nós aqui, peço até desculpa para o pessoal da rádio que tem transmitido, né? Então, por dever de justiça, a rádio também está fazendo transmissão direta das audiências. Muito bem, bom lembrado. Mais um instrumento, mais um mecanismo, né? Então, se faz necessário, e aqui eu estou trazendo como padre, a Igreja Católica a cada ano se preocupa com a questão da campanha da fraternidade, que esse ano traz a questão da fraternidade e das políticas públicas. E o lema que traz aqui, que é Isaías 1:27, pode sim servir de inspiração para nós na construção deste Código de Lei. Serás libertado pelo direito e pela justiça. E aqui a gente precisa refletir um pouquinho exatamente, porque nem tudo aquilo que está no direito, que está na lei, significa dizer que é justo para a população. E aí, não vou me alongar, mas quero colocar aqui as palavras de quem fez a apresentação deste livro. É um livro organizado para o regional, as 9 dioceses do Ceará, que é Dom Antônio Roberto Cavuto, e ele diz aqui: a maioria das pessoas ainda confundem política com política partidária. Daí a rejeição ou desinteresse. E é uma grande necessidade que nós temos de trabalhar a formação, a conscientização e a sensibilização com relação aos nossos direitos e deveres a serem exercidos. Eu não me apropriei dos artigos, mas acompanhei através das duas audiências e parabenizo a iniciativa, porque se faz necessário
as audiências, as conferências, os fóruns, conversas das mais diversas formas neste sentido. Porque quando a gente fala de vir para uma audiência, aí tem pessoas que dizem, eu não vou porque lá não vamos ganhar nada. Eu, quando participei em duas do projeto Fortaleza 2040, uma senhora disse, eu não vou mais porque 2040 não estarei mais viva. Então, que nós tenhamos a esperança, a confiança, a fé. Aqui fico muito feliz, né, porque ainda quiseram pensar de tirar os símbolos católicos, ou seja, a cruz. Jesus sofreu, mas ele ressuscitou. Então, para todos nós que aqui ficamos, não desanimemos, pelo contrário, façamos a diferença. Vamos nos unir, os diversos setores da sociedade, das mais diversas áreas, saúde, educação, a segurança pública e as demais. E desta forma, sem dúvida, nós conseguiremos ir mais longe. Eu não tenho dúvida disso. Não sou filho de Fortaleza, sou cascavelense, dia 5 de maio, tem eleições lá, né? Mas sempre busquei trabalhar essa consciência de que o cidadão, ele precisa exercer os seus deveres, cuidando dos direitos que são garantidos pela Constituição. Falar de políticas públicas é falar exatamente daquilo que é direito nosso, e nós devemos sim, a cada dia buscar fiscalizar e acompanhar. Políticas públicas não é votar em tempo de eleições. Políticas públicas é, se eu votei, mesmo que ele só tenha tirado um voto lá na minha urna, estou falando agora já num contexto estadual, mas é um dever meu cobrar dele por aquele voto que eu dei. Então, quero agradecer a oportunidade e continuar esta caminhada. Como cidadão, primeiramente, hoje como padre estou lá na paróquia e temos acompanhado diversas reflexões, diversas audiências, e o papel não é ser contra a administração pública. Pelo contrário, é sempre aproximar cada vez mais a administração pública do povo que se encontra lá na comunidade. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, padre. Belas e sábias palavras. Pessoal, nós vamos chegar agora num momento onde traremos para a mesa a palavra, e eu pediria aos meus colegas aqui de bancada a brevidade possível, sem prejudicar os esclarecimentos devidos e sem prejudicar o bom debate. Eu pediria brevidade em suas considerações. Primeiro inscrito, vereador Michel Lins. Ligou? Pronto. Presidente, sei que já está todo mundo com fome, então vou ser muito breve, vou usar 2 minutos aqui, falar, na verdade, no contexto geral, saudar a mesa aqui, as mulheres, em nome da secretária Águida, que aqui foi colocado pelo vereador Guilherme, sempre presente, acho que foi a secretária que mais vezes veio à Câmara Municipal, sempre se dispondo para os debates. O secretário Júlio também presente, sempre aberto para ouvir todo mundo. Vereador Ronivaldo Maia, meus amigos, vereador Doutor Porto, vereador Renan Colares, e aqui várias vezes também elogiado a condução do vereador Ezio Feitosa, que tem conduzido de maneira brilhante esse momento, as audiências públicas de forma isenta. Mas eu quero falar sobre apenas um ponto, eu não vou entrar porque estamos cansados, mas a fala da vereadora Águida, da vereadora não, né? Da secretária, porque ela estava falando de voto ali, aí eu olhei, da secretária Águida, que ela falou uma coisa: qual é o intuito de cada uma das pessoas que estão aqui? Lutar por dignidade, por cidadania. Qual é o intuito da Prefeitura Municipal de Fortaleza?
lutar por dignidade, por cidadania do governo do Estado, seja ele qual for, dos vereadores, senadores, assim pelo menos deve ser. Campanha da Fraternidade fala exatamente sobre políticas públicas e sobre o dever do cidadão, que não é o parlamentar, que não é o prefeito, mas que tem o dever, como cidadão, de fazer a boa política no dia a dia. O intuito nosso aqui, e aí, me acostando aqui à fala da secretária, é exatamente qual é o problema. Ela identificou, e eu concordo 100%. O problema é porque nós dialogamos pouco. Nós conversamos pouco. Dentro de uma família, de uma casa, de uma amizade, às vezes você tem um problema, guarda, não conversa. E aí, botou a poeira para debaixo do tapete, e quando vai ver, está cheio de poeira e a limpeza se torna maior. Então, está faltando diálogo, mais diálogo entre nós, poder público, e entre a sociedade. A fala da secretária resume, esse auditório era para estar lotado, mas foi divulgado. Falta as pessoas também, poderia ter sido, aí eu concordo, poderia a divulgação, como foi colocado, de repente sair numa TV maior, poderia. E aí, será que nessa hora, os sistemas de televisão e meio público, que não tiveram interesse, porque sabiam. É a política, aqui que foi colocada pela campanha da Fraternidade, é o dever de cada um. Por que é que os meios também, que sabiam disso, não ajudaram a divulgar? Era para estar lotado. Então, aqui quero parabenizar, a essa hora, quase 3 horas da tarde, cada um aqui com fome. Acho que o vereador Ezio vai pagar o almoço, vereador? A essa hora, cada um aqui... Eu quero só um parênteses, vereador. Eu vou sair daqui direto para uma reunião com segmento, né, uma reunião técnica. Na verdade, estava marcado para as 2, eu já sentindo que a gente não ia conseguir cumprir o horário, já pedi para adiar para as 16 horas, eu sair daqui direto. Se não fosse isso, iria almoçar e convidaria todos que estão presentes, mas, infelizmente, eu tenho que cumprir essa pauta aí com essa reunião técnica lá, que é inclusive com o pessoal do comércio, é uma reunião técnica com a... Mas isso não implica de Vossa Excelência convidar outro dia para todo mundo almoçar. Bom, eu vou encerrar minha fala, me acostando à fala da secretária Águida e a campanha da Fraternidade, muito bem escolhida no momento em que o nosso mundo como um todo, o nosso país passa. É o dever de cada um fazer o seu papel. Hoje eu estou vereador de Fortaleza, eu sou publicitário. Amanhã, eu posso não ser, se a população assim não quiser, estar sentado aí. E aí? E aí? Né? Então, nosso interesse aqui é o bem comum. E aí finalizo dizendo, nós temos a oportunidade de fazer e faremos da maneira melhor possível. O vereador Benigno disse que talvez a gente não vá achar o máximo ali, o comum, mas a gente tem que estreitar esse caminho para que o máximo possível a gente possa espremer e chegarmos ao bem comum mais próximo possível. Parabéns a cada um que está aqui lutando pelo nosso dever de cidadania. Parabéns. Muito obrigado, vereador Michel Lins. Passa a palavra agora para o vereador Renan Colares, que também disse que fará breves considerações. Obrigado pela liberdade de falar, vereador Ezio. E eu, só para finalizar essa 4ª audiência pública, esse momento de debate, mais uma audiência que a gente virando as 5 horas de trabalho aqui, só para parabenizar, só para somar todos que falaram aqui, falaram da forma que Vossa Excelência conduziu, respeitosamente, e não vou ser diferente, parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho na frente da comissão, nas reuniões técnicas, nas reuniões da comissão interna e na audiência pública não foi diferente. Parabéns, parabenizar a secretária Águida e toda a equipe da SEUMA pelo trabalho de desenvolver esse Código da Cidade, pela luta, pelo sonho de ver isso acontecer
e também parabenizar toda a agência de fiscalização, na pessoa do Rodrigo, na pessoa do superintendente aqui, o Júlio. Parabenizar o meu colega vereador que está presente aqui ainda, Michel, Portinho, Ronivaldo e todos que passaram aqui. Parabenizar o Ministério Público, doutora Giovana, doutora Socorro, e parabenizar a todos vocês, na pessoa da emblemática Rejane, que durante as 4 audiências esteve aqui presente. Mas é uma coisa boa, Rejane, mostrando que você, como cidadã, veio aqui presente, cobrando, achou até que na primeira era até apenas 3 minutos, você falou 10, achou que na outra não ia falar, falou mais 10, falou mais 10, na última não foi 10 não, mas foi 9,5, que eu ouvi o Wes marcando aqui. Parabéns, parabéns a todos, e contem sempre com a gente para contribuir para termos uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Renan Colares, pela sua fala. Passarei agora a palavra para a doutora Giovana Mello, do Ministério Público do Estado do Ceará. Já está bem avançado e a gente ficou aqui no dilema, fala, não fala, fala, não fala. O Ministério Público fica, né? Sim, já anotamos algumas questões aqui, mas inicialmente eu quero agradecer a disponibilidade da Câmara de Vereadores de proporcionar esse momento de discussão, de recepcionar as demandas que foram trazidas pela sociedade, né? Vou novamente elogiar o vereador pela condução, o vereador Ezio Feitosa, de ter abraçado essa oportunidade e de ter conduzido tão bem as audiências que ocorreram, certo? Eu só faço aqui um apelo aos vereadores que vamos tentar, junto com a administração, priorizar os orçamentos para o que interessa de fato à população, certo? A gente vê que o orçamento voltado à questão social, o orçamento da habitação, ele se encontra escasso e a gente tem que procurar, sim, desenvolver ações nessas áreas que dependem de orçamento. Então, eu peço que seja priorizado isso, porque a gente, por vezes, acha também que não é com a visão policialesca que se resolve os problemas da sociedade, até porque a questão da segurança, principalmente, cabe ao Estado, né? E aí você vê, no meu entendimento, um equívoco de estar construindo torres, quando esse orçamento poderia estar sendo destinado para áreas importantes, área de educação, área de ações sociais, área de habitação, tá certo? Em relação às escolas, eu entendo que as escolas pequenas, elas se substituem às escolas públicas. Talvez as escolas públicas não estejam recepcionando a demanda que se apresenta e por isso que é necessário que essas escolas surjam. Então, vamos fazer uma fiscalização? Vamos, mas vamos também oportunizar que essas fiscalizações sejam realizadas nas escolas públicas. E digo isso porque diariamente nós vemos nos noticiários a precariedade dessas escolas, quando você vê que uma criança morre porque cede uma fossa. Então, não é nada que a gente está desenhando que não ocorre, de fato ocorre. Em relação só à questão das TICs, né? Das tecnologias de informação e comunicação, que é a novidade. A minha preocupação, eu não sou contra, né? A gente estava conversando aqui, de que forma isso vai ser apresentado para a sociedade, de que forma a população vai ser educada para essa nova forma, não é, de se comunicar com o poder público. Eu acho isso maravilhoso, mas eu acho que a gente precisa educar a sociedade para isso. E, em relação à fala da cidadã, que ficou aqui narrando a precariedade de uma comunidade que morava próxima a ela, eu digo que essa não me causou estranheza, porque essa precariedade, ela é comum, certo? Inclusive, essa semana chegou um pessoal do Lagamar e me reclamou muito sobre a questão da lama, das casas sendo invadidas por água. Então, bom, a gente tem que perceber como a cidade se encontra e a gente desenhar as melhores soluções, não para áreas que já são privilegiadas, mas áreas que ressentem da atuação da administração. Muito obrigada, e o Ministério Público está disponível para sempre estar aqui debatendo com vocês. Nós que agradecemos, doutora Giovana, sempre presente, como a Rejane, doutora Giovana também
em todas as audiências públicas, do seu início ao seu encerramento, importantes contribuições, importantes críticas, sugestões. Então, a Câmara Municipal, os representantes do povo de Fortaleza que agradecem a sua presença, doutora Giovana, representando aqui o Ministério Público, da mesma forma, já estendo esses agradecimentos à doutora Socorro Brilhante, que está com a palavra. Bem, em síntese, né, para a gente também finalizar. Quanto à denúncia que foi colocada aqui, eu não sei se ela ainda está presente, com relação ao lixão, né, que se forma, que muitas vezes, né, a sociedade contribui, no caso na Lagoa Redonda. E, quanto a isso, eu quero deixar disponível o telefone da ouvidoria do Ministério Público, tá? Que recebe todas as demandas quando se trata de infrações ambientais, de problemas enfim, né, não só de resíduos sólidos, mas todos os demais que estão na área ambiental, que são infrações ambientais e, muitas vezes, crimes, né? As infrações ambientais, eu estava aqui lendo nesse livro, é que a maioria das infrações ambientais que estão aqui definidas, em sua maioria, é crime ambiental também, né? Daí eu vou logo repassar o telefone para a sociedade, né, que é a ouvidoria, o telefone 127, outro telefone é o 0800 2811 553, esse da ouvidoria. Você pode entrar também no site do Ministério Público, né, que é MPCE, e você também lá vai encontrar todas as áreas que você queira apresentar sua demanda. E também tem a Secretaria Executiva do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, que é a secretaria que recebe diretamente também as demandas, né, quando se trata de infrações ambientais, que o número é 32528736, a Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Recebe as demandas e faz a distribuição para uma das 4 promotorias do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, tá? 0800, da ouvidoria, da promotoria executiva, da secretaria executiva, aliás, 3252-8736. Tá? Você liga, pode passar a demanda por e-mail, tá? E também, se você quiser ir pessoalmente, o endereço é na Rua Lourenço Feitosa, número 90, José Bonifácio. É um prédio que fica próximo ali ao Jornal Povo, na Guanambi, né? Ali, naquela pracinha antiga AMC. E, no caso, eu ia falar da questão, o segundo ponto, né, sobre a discricionariedade do fiscal, tá? Eu chamo a atenção para isso porque, de certa forma, porque, por exemplo, nós, Ministério Público, nós representantes do Ministério Público, nós temos, né, nós somos fiscais da correta aplicação da lei, tá? Diante de um procedimento criminal, nós não podemos dispor da ação penal, tá? Então, assim, eu acho muito perigoso, né, você dar esse poder de discricionariedade para um fiscal, autuar ou não, já que o rito do procedimento administrativo está previsto aqui no projeto de lei. Está todo aqui. Quanto à questão da advertência, né, aí cabe à Câmara dos Vereadores analisar a possibilidade de ser com ou não com o auto de infração nas infrações leves, tá? Porque isso pode ser, é como se você estivesse dando esse poder discricionário, no caso, assim, fazendo aí um paralelo ao policial militar, dando a ele o poder dele autuar em flagrante ou não, né? Fazer o flagrante ou não, levar ou não para a delegacia. Então, assim, é bom que se pense realmente sobre esse poder geral aí, né, da discricionariedade. Então, eu ia falar outras coisas, mas como avançado da hora, né, eu quero agradecer também o convite e colocar o Ministério Público sempre à disposição da sociedade,
né? E dessa casa também que representa a sociedade, né? Obrigada. Muito obrigada, doutora Socorro. Mais uma vez, nossos pleitos de agradecimento à presença do Ministério Público, que acompanhou essas audiências. A Câmara Municipal, a comissão do plano diretor estará sempre disponível para receber as contribuições do Ministério Público Estadual. Bom, passo a palavra para o doutor Júlio Santos, superintendente da Agência de Fiscalização de Fortaleza. Boa tarde a todos. Agradecer e cumprimentar ao vereador Ézio, presidindo essa comissão, como já foi muito bem falado e elogiado, esse amigo, sempre parceiro. Cumprimentar os nossos amigos vereadores, Portinho, cumprimentar o Michel, o Renan, que sempre ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Cumprimentar os guerreiros aqui presentes, até agora. O vereador Ronival, desculpa, não tinha visto que ainda estava presente aqui, parabéns, vereador. Portinho já cumprimentei. Cumprimentar a doutora Giovana, cumprimentar a doutora Socorro Brilhante, sempre promovendo a justiça e nos provocando bastante, é sempre uma alegria, e temos iniciado nesse decorrer da AGFIS diversas operações. Cumprimentar o Rodrigo, que nos representou aqui na AGFIS. Eu já tinha uma agenda já marcada desde do início do ano com a categoria dos fiscais e acabou chocando nesse mesmo horário. Cumprimentar a doutora Águida, parceira. Falo sempre que a fiscalização, o ordenamento de uma cidade, ele perpassa, além da fiscalização em si, um licenciamento e as legislações bem definidas. Então, assim, eu já faço meu breve comentário de alegria e satisfação de participar e contribuir com esse momento como cidadão e como servidor público. Sou fiscal municipal e sentia muito essa falta, essa construção em várias mãos, com o apoio da sociedade, porque a fiscalização, que tem já um trabalho árduo e às vezes de difícil compreensão, a busca desse ordenamento tem que partir desse pilar, de buscar uma construção de fluxo ganha-ganha com a sociedade, com o ordenamento da cidade e o que é o melhor para a cidade, mas também que tenha condição de o servidor público executar de forma, da melhor forma possível esse trabalho. Então, parabenizar novamente o vereador Ézio e abrindo um parênteses aqui e cumprimentando a participação de todos que fazem a educação, em nome do Cinep. Tive a oportunidade de receber o presidente Ayrton lá e fui provocado por o vereador Ézio. Também estamos agendando uma nova visita para alinhar algumas posições e até explicando, após a criação da AGFIS, com a absolvição da fiscalização de todo o território e das questões temáticas, a gente exerce essa fiscalização atendendo uma política das temáticas, por exemplo, no caso ambiental da SEUMA, no caso da defesa do consumidor do PROCON e da saúde, a Cevisa. Então, a gente está alinhando um discurso. Já fui até informado, e nessa reunião com o presidente Ayrton, de algumas dificuldades dessa pauta específica da educação e provocado também pelo vereador Ézio. Estarei presente lá nessa reunião com o presidente, numa reunião de vocês, se não me engano, que sempre acontece na primeira e segunda-feira, ou é a última segunda-feira? Na segunda-feira agora, né? E, para não ser breve, todos aqui já estão também com fome para o almoço, agradecer novamente, presidente Ézio, o convite, e é uma satisfação participar desse encontro. Muito obrigado, meu caro amigo Júlio Santos, pela sua presença, engrandece essa audiência pública. Bom, passo a palavra agora para o doutor Rodrigo, fazer suas considerações, inclusive considerações finais, e na sequência a doutora Águida Muniz também fará suas considerações finais. Muito obrigado. Apenas agradecer a oportunidade aqui, dizer que nós testemunhamos muita riqueza de discussão, um debate muito profundo em todas as 4 audiências. Eu tenho certeza que daqui tem muito material, muitos conceitos foram tratados, que vão certamente enriquecer o trabalho da Câmara Municipal dos Vereadores
para produzir o melhor texto para o nosso Código da Cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Rodrigo, doutora Águeda. Bem, eu queria, naquela hora que eu não falei novamente o telefone da Coordenadoria de Negócio e Inovação, vou falar. Primeiro, pois então, enquanto vocês pegam o papel, eu vou apresentar o coordenador, que está aqui, Maírlon. Por favor, fique de pé para todo mundo ver você. Maírlon Moreira, tá? Ele coordena a Coordenadoria de Negócios e Inovação da SEUMA. O telefone é o 3452-6926, certo? 3452-6926. Se ligarem e tiver ocupado ou chamar e não atender, liga para o 345. Não tem perigo. Astrid, pronto, a Astrid, ela é a gerente. Levanta aí, Astrid, também. Ela é a gerente da célula de consultoria em negócios, que é essa que a gente está orientando que vocês solicitem aí os nossos serviços para orientar mesmo o segmento da educação e qualquer segmento. E aqui a gente está falando para vocês que ainda estão aqui, para os telespectadores e os ouvintes também. Quem quiser, a gente está à disposição. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, tá? Todos mesmos. Rejane, você falou que estava botando a mão na cabeça quando falaram no seu nome, mas, assim, foi muito boa a participação do Cinep, a sua participação. Claro que no começo a gente estranha, poxa vida, a gente está aqui querendo colocar algo que é muito interessante para a cidade e vem, mas não, essa é o compartilhamento de responsabilidades que todos nós precisamos, né, fazer pela nossa cidade. Então, queria agradecer a presença de todos, queria agradecer os vereadores. Acho que a nossa convivência tem sido excelente, desde a época da luz, e aqui, mais uma vez, eu quero lembrar, presidente Ézio, todo o apoio que nós tivemos em relação ao Marco Zero. O Marco Zero foi um diferencial, sempre vou lembrar desse momento em que a Câmara Municipal prestigiou o cidadão fortalezense, porque se não fosse o Marco Zero, o artigo 279 da Luz, muitos negócios não poderiam estar sendo formalizados hoje. Então, assim, é emocionante quando a gente chega a um negócio que há 20 anos não tinha a sua licença sanitária, o seu alvará de funcionamento e passa a ter. Isso é acessibilidade, isso é justiça social. Meu bairro empreendedor, às 16 horas, lá na Rua Maria Júlia. Um desdobramento do Marco Zero, exatamente. Bom, e queria parabenizar, aqui é chovendo molhado, mas o Ézio, pela condução... Você queria falar? Não? Muito rápido aqui. Pela condução de todo o processo, tá? Foi muito bom, Ézio, e muito nos orgulha, enquanto cidadãos, de ter um vereador que está fazendo o seu trabalho, a sua parte. Então, a gente fica muito feliz com isso. Agradecer e parabenizar o Ministério Público por estar presente, por orientar, por verificar o trabalho de todos nós aqui. A AGFIS, parceira, e todas as secretarias. Na verdade, o código ele tem inserções da Urbifor, da própria Secretaria de Infraestrutura. Então, ele foi feito muito em conjunto e ele retrata essa cidade que nós queremos. E, para finalizar, o nosso time SEUMA, que está aqui presente, Edilene, Marcela, Pamela, Elaine, Maílon, Cris, Aline, Eliene e Astrid. Realmente, a gente não faz nada só. E a nossa equipe é uma super equipe. Então, tenho que agradecer. E é isso, a gente está à disposição. Acho que o código vai ser uma inovação para a cidade. A gente quer que essa nossa cidade seja melhor ainda para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Águeda, pelas palavras bondosas, não só da doutora Águeda, mas de todos que lhe antecederam. O papel desta comissão realmente fazer essa oitiva das sugestões, das contribuições, ouvir as críticas. Opa, muito obrigado, Rejane. E eu queria fazer um destaque aqui, dar duas informações que eu considero muito importantes, para que os senhores e senhoras possam saber o desdobramento de tudo isso que a gente já vem realizando desde fevereiro para cá. Porque eu quero lembrar que esse projeto ele deu entrada na Câmara Municipal
no dia 5 de fevereiro. E como já todos sabem, ele é fruto já de um acúmulo de muitos entendimentos, já vem contemplando muitas sugestões dadas anteriormente em audiências públicas, em reuniões, e desde fevereiro que a gente tem feito um esforço para divulgar amplamente a programação das audiências públicas, nos disponibilizar para as reuniões técnicas, que também estão acontecendo, inclusive estivemos lá no Cinep, conversando com a diretoria, com proprietários de escola, e continuamos abertos a isso. E eu quero dizer, pessoal, que a comissão do plano diretor, que é quem vai analisar, num primeiro momento, todo o projeto original e as suas emendas, definiu um calendário de atividades até o dia 12 de abril, tá? Então, até o dia 10, vejam bem, até o dia 10, os setores, segmentos, cidadãos, instituições, autoridades que queiram contribuir apresentando algum tipo de emenda, seja emenda aditiva, ou seja, acrescentando alguma coisa ao código, ao projeto do código, ou supressiva, retirando algo que esteja aqui e que não se adeque, tem até o dia 10, porque a comissão se reunirá no dia 12 para apreciar o projeto, até o dia 10 para procurar a comissão diretamente, o relator ou qualquer um dos vereadores desta casa para sugerir a apresentação de emenda, tá? Esse é o corte, porque pelo processo legislativo, se no dia 12 a comissão do plano diretor ela aprovar o projeto original, o prazo para emendas individuais de cada vereador, ele se esgota. Acabou o prazo para emenda? Não. O projeto, ele pode ser emendado, porém, em emendas que a gente chama de segunda discussão. E aí, a partir disso, essas emendas ou são da comissão, da própria comissão, ou emendas apresentadas com assinatura, com apoio de 15 vereadores. Tá? Então, assim, até o dia 10, nós continuaremos disponíveis para as reuniões técnicas, inclusive, do setor de segmentos cidadãos que queiram, tá? Já temos algumas programadas, e até o dia 10, solicito que os senhores que queiram emendar, sugerir, procurem um vereador individualmente, ou o relator, ou a própria comissão, para a gente formalizar as sugestões que foram apresentadas aqui. O que não quer dizer que tudo que foi dito aqui não possa ser aproveitado, até porque, como eu disse, alguns vereadores estão presentes fisicamente nas audiências públicas, outros estão presentes através de suas assessorias, e aqueles que não estiveram presentes, certamente estão acompanhando tudo que está acontecendo nas audiências públicas. Dito isso, agradeço de coração a presença de todos. Nós teremos algumas missões adiante na nossa cidade do ponto de vista de atualização da sua legislação, inclusive eu já aqui chamo a atenção de todos, porque neste ano de 2019, por uma obrigação legal, a Câmara Municipal deverá revisar ou iniciar a revisão do seu plano diretor, que é uma das leis mais importantes, junto com a lei orgânica, talvez junto com a lei orgânica, seja a lei mais importante para a nossa cidade, e neste ano, por obrigação legal, por exigência legal, por exigência do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, Fortaleza deverá revisar o seu plano diretor atualmente vigente, que é de 2009. A cada 10 anos essa lei tem que ser revisada, e essa Câmara Municipal está aguardando que o Poder Executivo, que é quem tem a competência legal para encaminhar um projeto original à casa, o faça para que possamos debatê-lo amplamente. A nossa comissão tem a responsabilidade de conduzir este debate, e aqui já assumo o compromisso com todos de fazê-lo da forma mais democrática, ampla, transparente, como temos procurado fazer esse debate do Código da Cidade. Tá bom? Dito isso, agradeço de coração a todos pela participação. Fortaleza fica grata a todos nós, tenho certeza, por essa contribuição que estamos dando, não em benefício próprio somente, mas também a toda a cidade. Dito isso, declaro encerrada a presente audiência pública para discutir o Código da Cidade, requerimento de minha autoria, vereador Ézio Feitosa, desejando uma boa tarde e um bom retorno às suas residências. Tchau, tchau.
nós estamos em constante diálogo com o seu sentido. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.